Tomé é uma família vêneta e, apesar de ser possível de encontrar o núcleo familiar antigo dos Tomé em Poschiavo, já em 1350 na Suíça, com o decorrer do tempo, o cepo estabilizou-se em maior número na área de Treviso, na região do Vêneto, na Itália. O sobrenome Tomé é uma forma patronímica vêneta que deriva do baixo latim Tome. A antiga tradição conecta o surgimento da família Tomé diretamente ligada com Tomé I de Constantinopla, que foi o patriarca de Constantinopla. Tomé I é considerado um santo pela Igreja Católica Ortodoxa. Para entender as origens da família Tomé, é necessário que se conheça a história de seu progenitor, o qual teve grande importância política, mas muito mais religiosa. Tomé I de Constantinopla, também conhecido como Tomás I, foi o patriarca de Constantinopla, o líder espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental durante um período crítico no século VIII. Sua história está intimamente ligada aos eventos religiosos e políticos de sua época, em particular ao conflito iconoclasta. Durante seu episcopado, o Império Bizantino estava imerso na controvérsia iconoclasta, que girava em torno da veneração de ícones religiosos nas igrejas. Os iconoclastas argumentavam que a veneração de ícones era uma forma de idolatria e, portanto, proibiram a exibição e o culto a imagens religiosas, incluindo ícones de Jesus Cristo e dos santos. Tomé I estava fortemente em oposição ao movimento iconoclasta e sua liderança se tornou um ponto focal para os defensores da veneração de ícones. Ele defendia a ortodoxia da veneração de ícones e se recusou a seguir as ordens dos imperadores iconoclastas, especialmente o imperador Leão III, que estava determinado a erradicar a prática. Tomé I logo foi deposto de seu cargo e exilado na ilha de Prote, no Mar de Mármara. No entanto, a resistência à política iconoclasta continuou a crescer, tanto entre o clero quanto entre o povo. O imperador seguinte, Constantino V, também era um iconoclasta fervoroso, mas após sua morte a situação começou a mudar. Seu sucessor, Leão IV, era menos rígido em relação à iconoclastia. Foi ele quem permitiu que Tomé I retornasse do exílio e reassumisse o cargo de patriarca de Constantinopla. Infelizmente, o exílio de Tomé I não foi o fim de suas dificuldades. Ele foi deposto novamente algum tempo depois, desta vez sob o reinado da imperatriz Irene, que era favorável à veneração de ícones. No entanto, esse segundo exílio foi de curta duração. Irene convocou o Segundo Concílio de Nicéia, também conhecido como o Sétimo Concílio Ecumênico, com a intenção de abordar a controvérsia iconoclasta. Neste concílio, Tomé I foi uma figura proeminente, declarou a validade da veneração de ícones e condenou o movimento iconoclasta. Esta decisão teve um impacto duradouro na Igreja Ortodoxa Oriental e solidificou a posição da veneração de ícones como parte integral de sua liturgia e espiritualidade.
Tomé I serviu como patriarca até sua morte, continuando a defender a ortodoxia e a veneração de ícones durante seu episcopado. Sua liderança desempenhou um papel fundamental na preservação das tradições ortodoxas e na rejeição das políticas iconoclastas, contribuindo assim para o desenvolvimento da Igreja Ortodoxa Oriental como a conhecemos hoje. Este foi o progenitor do sobrenome Tomé, família do Maison Tomé, inscrito do canal Lengua Amari e que encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você gostou do vídeo e também quer uma pesquisa da sua família para depois eu vir aqui apresentar em vídeo como esse, você precisa fazer a encomenda da sua pesquisa lá no site do Lengua Amari e eu deixo o link aqui na descrição para você acessar e fazer a encomenda aí do seu sobrenome. Vi ringrazio una mucha, strucon chai chai.